Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. E eu sou a Mariana da Fonseca, advogada aqui na Alemanha. Hoje a gente tem um assunto bem sério para falar. Na verdade, chamei a Mariana aí porque é uma questão que até eu fico me questionando sobre isso muitas vezes, porque é meio complicado, que a gente vai falar sobre direito da mulher. E a gente vai abordar aí algumas questões, alguns problemas que a Mariana tem aí no seu dia a dia, no trabalho principalmente, né, já que ela é advogada. E histórias que eu já ouvi de seguidoras aí, então a gente achou válido abordar esse assunto, porque eu acredito que é importante aí o pessoal saber como se proteger também, né, como para quem recorrer e também evitar cair em alguns problemas aí que podem acontecer. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos, nossos padrinhos aí que apoiam o nosso podcast, que gostam do Alemanha Cast, que contribuem aí mensalmente com a gente. A partir de R$15 por mês, então baratinho, você pode ajudar o Alemanha Cast aí. E quem se tornar padrinho do Alemanha Cast tem acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, que você pode conversar aí diretamente com a gente, sugerir pautas. Até ultimamente eles têm escolhido a ordem das publicações, aí eu pergunto pra eles quais episódios vocês querem ouvir primeiro, e eles dizem, eu quero esse, então eu tô liberando os episódios aí meio que na ordem que os padrinhos estão. Além disso, os padrinhos também podem escutar os episódios antes dos demais ouvintes, então geralmente aí alguns dias antes de publicar no feed aí de todo mundo, eu tô liberando pros padrinhos o episódio da vez, para que eles já se deliciem com o Alemanha Cast antes de todo mundo. E nesse ano de 2023 também estou dando um desconto na Store do Alemanha Cast, então quem virar padrinho também tem um descontinho legal na nossa lojinha. Para quem não sabe, a gente tem a lojinha onde a gente vende alguns produtos do Alemanha Cast, umas camisetas, umas canecas também. Aqui eu tô com uma aqui para quem tá assistindo no YouTube, a caneca do Alemanha Cast, que eu sempre utilizo. E a nossa loja é só você acessar também no site, né, alemanhacast.com.br, lá tem um linkzinho para a loja. A loja no momento está disponível somente em território alemão. Então, se você no Brasil quiser algum produto do Alemanha Cast, no momento, infelizmente, você não receberá. Mas, caso você tenha um interesse aí, pode falar com a gente. Se eu ver que tem uma demanda mais alta aí de pessoas querendo produtos do Alemanha Cast no Brasil, a gente talvez abra uma lojinha no Brasil também e faça entregas direto no Brasil. Fora isso, convido você também a entrar no Stammtisch Alemanha Cast, que é o nosso grupo do Telegram, outro grupo no Telegram, esse para os ouvintes mesmo, não é dos padrinhos. Nesse não tem episódio antecipado para ninguém. É só você acessar o alemanhacast.com.br, assinar a nossa newsletter, e lá você recebe um e-mail de confirmação, onde você terá o linkzinho para o nosso grupo. E no grupo ali o pessoal se ajuda bastante, né? Eu tinha o propósito de criar esse grupo para o pessoal aí se ajudar, trocar dúvidas, e tem funcionado bem legal, assim. Todo dia alguém chega e pergunta alguma coisa, então alguém já passou por isso, alguém tem uma experiência diferente. E então tá funcionando bem legal, assim, o grupo no Telegram, lá no Stammtisch, o pessoal tem se ajudado bastante. Além disso, se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, pela Apple Podcast, qual seja o seu agregador de podcast, por favor, clique no botão seguir, deixe suas estrelinhas, 5 estrelinhas, avaliação, e caso você esteja consumindo via YouTube, também não deixe de seguir o nosso canal e compartilhar aí para os seus amigos. E é isso, vamos para a pauta. Quem é você na fila do Biergarten, Mariana? Conta para nós aí, quem não te conhece. Quem é você? O que faz? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei a hora que você vai ouvir esse podcast. Eu sou a Mariana da Fonseca, já estive aqui em outras oportunidades. Mais uma vez, muito obrigada, Tomás, por sempre me convidar. E já tô virando membro cativo desse podcast. Tem muita pauta na fila ainda para gravar contigo. Espero poder contribuir cada vez mais. E eu sou advogada, atuo em Portugal, Brasil e Alemanha. Sou advogada desde 2011. Na Alemanha eu estou há alguns anos já. Eu me mudei para a Alemanha em 2013. Então já tenho 10 anos, quase 10 anos de Alemanha. Nossa! Um pouco de experiência para contar. Tá louco. Além disso, eu tenho um grupo de apoio à mulher falante de língua portuguesa na Alemanha. Chama Mulheres Rhein-Neckar. É uma iniciativa migracional, do qual nós temos atualmente, se não me engano, 241 mulheres. Acho que é isso. Não é só da região do Rhein-Neckar, antigamente era. Atualmente nós temos mulheres da Alemanha inteira. Temos mulheres não só brasileiras, mas também como portuguesas. Outros países falantes de língua portuguesa são naturalmente bem-vindas. E hoje a gente vai falar de um tema
que eu vou deixar você fazer as Hoje vezes. é um tema bem sério aí, na verdade, é algo que até a gente já tinha conversado no passado, né, Mariana, sobre algumas questões aí que acontecem muito com as mulheres, né, que acabam vindo morar na Alemanha, enfim, e acabam até sofrendo certos humilhações, abusos e vários casos aí que acabam ficando. Acho que ficam muito vulneráveis, né? Até por questão do idioma, por não ter rede de apoio, talvez não sabe nem para onde, como pedir ajuda, né? Caso aconteça algum problema. Então hoje a gente vai falar sobre direito da mulher na Alemanha. E para começar, eu acho que o primeiro ponto que a gente deveria falar é se existe violência doméstica contra mulheres na Alemanha. Se você me permite, eu vou só fazer um adendo. Uhum. Se você que está ouvindo esse podcast estiver sofrendo qualquer tipo de violência, não deixe de denunciar. Você tem apoio sim aqui na Alemanha, independente se você está ilegal ou não. Você não está sozinha e se precisar, você pode ligar tanto para a Polizei, que é a polícia da Alemanha, quanto para alguns órgãos que a gente vai falar durante esse podcast. Inclusive para mim, você pode me procurar, ok? Vamos lá. Era só isso. Então se você já fez esse adendo aí, a gente já sabe que não é... No primeiro mundo também tem violência contra a mulher, tão raro. certo? No geral, a Alemanha, nós temos um dado da Agência Europeia para Direitos Humanos aqui. É um dado, ela foi criada em 2004 e abrangeu um estudo de 10 mil mulheres e chegou à conclusão de que 1 em cada 4 mulheres na Alemanha sofre violência de algum tipo, de violência doméstica, no caso. Eu vou falar sobre violência doméstica, né? A gente vai acabar abrangendo só a violência doméstica. Obviamente que existe violência de gênero, mas nesse caso a gente vai falar só da violência doméstica que é contra a mulher, não porque também, obviamente, existe violência contra homem em menor grau, em menor escala, mas vamos ficar só com esse tema. Então são 25% dos casos, é muito. 1 em cada 4 mulheres é muita coisa. E não só as imigrantes, obviamente que a imigrante acaba tendo um percentual também muito grande, mas os dados não são tão honestos, digamos assim, porque muitas vezes elas não denunciam. É justamente esse é um dos pontos que a gente vai falar na pauta, né? Porque, como eu falei, ficam... eu imagino, né? A mulher casada com o alemão ou com outro estrangeiro aqui, sem falar direito o idioma, toda aquela pressão, né, de ter filhos, de querendo não estar atrelada ao visto, né, dele. Então, muitas vezes também acontece de pessoas também vêm para a Alemanha já sem nenhuma estrutura do Brasil, também já vem um pouco mais vulnerável, já sai mais vulnerável do Brasil e chega aqui, pode acontecer de ser pior ainda, né? Então, imagino que você deve ouvir bastante histórias aí no seu trabalho. É por isso que hoje em dia a Alemanha tem uma política do qual é obrigatório a mulher falar no mínimo nível A1 para se casar, porque pelo menos ela vai saber o básico do básico, ela vai poder pelo menos saber onde o telefone da polícia e eles também tentam fazer ao máximo com que elas frequentem curso de integração para que elas possam saber dos direitos delas. E o que acontece muito eu sei que o mais grave é a violência física, né, que muitas vezes pode ir até no mais grave, que é a morte, etc. E acontece muito, eu acredito, hein? Mas nem tem vários outros tipos de violência, no qual eu vou especificar em breve, mas o que mais me chama a atenção é a violência psicológica que essas meninas sofrem além da física. É o fato dos homens falarem que elas precisam deles, que vão tirar as crianças muitas vezes dela, que ninguém vai acreditar nela porque ela não é alemã. Você acha que vão acreditar em você ou em mim que sou alemão? Muitas vezes essa frase é muito, muito dita e muito recorrente. Você acha que vão acreditar em você, que é Ausländer, que é imigrante? Que nem fala o alemão direito, né? Ou vão acreditar em mim, que sou homem branco, hétero, cis... Whatever, né? Whatever, com todos os seus privilégios, digamos assim. E aí essas meninas, essas mulheres, não vou nem chamar de meninas, são mulheres, elas acabam com medo e não denunciam.
E elas ficam por anos sofrendo até que os filhos crescem ou que alguma coisa de mais grave aconteça. Ou que elas acabam conhecendo grupos de apoio, vendo que é possível sim, mas tem o pior dos casos que é a morte, digamos assim, infelizmente. É complicado, né? Eu acho que a gente até comentou, né? Você falou do idioma. A gente comentou, foi o episódio 93. A gente falou sobre cidadania alemã. A gente falou um pouquinho sobre essa questão da importância do idioma nesses casos também, né? Que nem você disse, né? Vai pedir ajuda e não consegue nem ligar pro número, né? Mas, então, eu já vi gente reclamando disso, mas eu olhando só um por essa ótica adendo, faz todo sentido. tem né? um número, né, que a gente que existe que é um Notrufnummer, né, que é um número de emergência, do qual exatamente para mulher, voltado para violência doméstica, violência contra a mulher, é o 08116 E mesmo que você não fale alemão, elas vão achar intérpretes para você, então não precisa ter medo. Você tem gente, você tem apoio, você não está sozinho na Alemanha, seja quem quer que seja. Só repete o número aí pro pessoal. É 08016 Não deixem de denunciar. Lá você vai encontrar apoio, você vai ter total apoio, seja no seu idioma, porque eles vão achar um intérprete para você, eles vão achar um abrigo para você, eles vão te orientar no que você pode fazer. Você não é obrigado, se você ligar para a polícia pode te levar para um abrigo. Você pode pedir para a polícia que expulse o seu agressor de casa. Ele fica até 14 dias fora da casa, até você ter tempo de tomar outras medidas contra ele. Então, você não está sozinha, você tem direitos. A única coisa que todo o processo legal, obviamente, seja aqui na Alemanha ou no Brasil, você tem que provar, né? Porque não adianta também, porque tem gente que acaba abusando do sistema ou da situação e fazendo falsas acusações. Então é sempre bom você ter data, você conseguir testemunha, que você tenha provas, se resguardar nesse sentido. Isso seria perfeito. E se ele te agrediu, por exemplo, com uma faca, guarda a faca e mostra pra polícia na hora que chegar, na hora que ligar. Vizinho, chama, que aí vai ter testemunha. Então não fique com medo e chame a polícia. Ou ligue para esse grupo. Temos vários grupos, temos o Mulheres Raineca, que é o nosso, temos a Embradiva, que é muito legal e apoia muitas mulheres. Temos os grupos do Mulheres do Brasil, de Frankfurt, de Düsseldorf, de Munique, de Berlim. Temos os Janaínas, temos o Aquarela Frauengruppe, temos diversos grupos na Alemanha que podem te ajudar e que falam. Esses que eu citei falam português, porque são de mulheres falantes de língua portuguesa. Mas o 08000 é uma iniciativa do governo alemão. Então, e sem contar que tem Caritas. Tem bastante opção, né? A gente vai listar no post aí pro pessoal que estiver precisando. E quais são os tipos de violência, Mariana, que você observa e os mais comuns? Nós temos em primeiro lugar, e a mais conhecida é a violência física, que é espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar os braços, estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos cortantes e perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo e até tortura, né? Tortura física, no caso. Em segundo lugar vem que eu mencionei agora há pouco, a psicológica, que é ameaça, é constrangimento, é humilhação, é manipulação, é isolamento. Às vezes tem gente que acha que é só quando é físico mesmo o negócio, né? Tem gente que proíbe, por exemplo, de ter contato com outras pessoas, de estudar, de viajar, de falar com os amigos, com parentes. Fica vigilante constante, não deixa a pessoa fazer nada. Tem a perseguição contumaz, tem insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, de falar você não é nada, você não presta para nada, você não serve para nada, você veio de um país de terceiro mundo, por exemplo. Tirar a liberdade de crença, você não pode acreditar nisso, você não pode, mas, por exemplo, acontece muito
as meninas que têm origem, que são brasileiras, obviamente, que acreditam, que têm crença em religiões de matriz africana, aí chega aqui não pode, porque isso não tá certo. Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória ou sua sanidade. Isso, inclusive, tem um nome, foi criado no inglês, chama gaslighting. O cara faz alguma coisa, depois ele fala: não, imagina, não fiz isso. Você tá doida? Não, não aconteceu isso, não. Não aconteceu. Então, para fazer com que ela ache que ela tá ficando doida ou coisa do tipo, sabe? É bem comum isso. Caramba. Aí tem a violência sexual, mesmo no casamento, porque não é porque você é casado que você é obrigado a ter relações sexuais com seu marido, inclusive estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, pedir o uso de método contraceptivo ou forçar a mulher a abortar, que também acontece, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Tudo isso é violência sexual. Aí tem uma outra que não é muito comum, que também ela tem hora que ela se mistura com a psicológica, mas é a violência patrimonial. O que seria isso? Significa o homem ter total controle do direito, então ele controla, do direito não, do dinheiro. Então, ele controla o dinheiro, ele deixa de pagar a pensão alimentícia, ele destrói documentos pessoais dela, então isso é um tipo de violência patrimonial. Ele furta ou extorque ou causa algum dano a ela, ou faz dívidas com o nome dela. Nossa. É muito comum estelionato com o nome dela. Ele priva ela de bens, de valores ou recursos econômicos, por exemplo, a mulher ela tem o dinheiro contado para ir no mercado, ela não pode comprar nada além daquilo, ela tem que dar satisfação de tudo que ela compra, porque assim ele controla ela, assim ela não consegue fazer nada além daquilo. Sim. Ou então causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste, sabe? Por exemplo, ela gosta de um colar que que a avó dela deu, e ele vai lá e joga fora, ou ele estraga de propósito, arrebenta, é bem comum. Aí tem a violência moral, que é acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta dela, né? Falar que ela tem críticas mentirosas, expor a vida íntima dela. Também, por exemplo, mulheres que dançam e que são mais livres com o corpo, ser chamada de alguma coisa, ou expor alguma coisa, ou a mulher não poder postar uma foto de biquíni, porque ela já é qualquer coisa, assim. Isso daí já é meio cultural o negócio também, né? Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole e desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir, que é o que eu falei agora. Sim. Esses são basicamente os tipos de violência, digamos assim. Tem alguns que é bem... Quando acho que uma violência física é mais fácil. A pessoa vai na delegacia, faz o corpo de delito, tá ali, né? Agora, se o cara tá fazendo jogo psicológico, é bem mais difícil de provar, né? E nunca começa com a física. Claro que não. Não, verdade. E muitas vezes é bem comum ele jogar um objeto, por exemplo, ele tem uma explosão, digamos assim. O relacionamento tóxico, a pessoa que é tóxica, né, digamos assim, ele começa dessa forma, com pequenas doses, digamos assim. Então ele começa falando: ai, nossa, tá muito feia essa roupa, ou tá muito vulgar. Aí depois ele faz alguma coisa, ele fica muito nervoso, ele dá um soco na parede, e o próximo vai ser na cara dela, mas ela não sabe ainda. E aí ele ainda fala: você que me fez fazer isso, olha como você me deixa nervoso, olha como você faz. Sempre a culpa é dela e não dele. E é absurdo isso, mas é muito comum, assim. E na psicologia, obviamente, eu sou da área, não tenho fala para isso, só tenho pela experiência, mas os psicólogos podem explicar ainda melhor essa questão do abusador, né? Porque não deixa de ser um abusador. Outro tipo de violência que também tem, que eu acabei não comentando, é stalkear, né? Sim. Perseguir a mulher, mesmo depois que separou, e continuar fazendo pressão, ou ficar liga e desliga. Esse é um tipo de violência bem comum também. Forçando o celular.
A mulher bloqueia ele e arruma outro telefone pra ligar. Se bloquear, se o cara quer, consegue de novo. Não tem o que fazer. E aí, o que acontece? Essas meninas vêm pra cá, acreditando que é o papai, o príncipe encantado, príncipe alemão. Obviamente não é só alemão também, porque muitas vezes tem outros, tem brasileiro Sim, também, vamos falar a com verdade. certeza. Com Tem certeza. brasileiro que traz mulher pra cá pra acontecer isso. Eu já tive caso de italiano, espanhol, geral, assim, não Sim, tô, mas não tô como a gente falando, tá na só Alemanha, tô deixando claro, eu só não o tô, normal só tô né? deixando claro aqui que eu não tô fazendo juízo de valor contra uma etnia ou um povo, coisa nenhuma. É geral isso. E como eu disse anterior, a gente só tá falando do caso de homem contra mulher porque é a nossa pauta, mas é óbvio que também existe contra, em menor, bem menor escala, mas existe. E nesses casos, as meninas vêm pra cá, não sabe a língua, não sabe a quem recorrer, aí sofre essa violência psicológica, tem vergonha de voltar pro Brasil. Esse é um ponto muito comum. A vergonha de voltar e falar que caiu numa dessa, ou que porque sofreu, ou coisa do pra tipo. muita gente ganhou na vida, né? Tá com a vida ganha se veio pra cá, né? Ou foi pra É o outro país. sonho, olha lá, vou falar É pra todo sonho. mundo, olha lá. E aí, como que vai falar que na verdade estava sofrendo aqui? Então, muitas também deixam de denunciar ou de retornar ao seu país, que seria sua O zona mais de seguro conforto, possível, né? sua zona de conforto, digamos Sim, assim, num lado bom, né? Porque zona de conforto nem sempre é bom, mas nesse no lado caso melhor. sim, porque tem vergonha de assumir para a família ou para quem quer que seja que estava sofrendo violência doméstica, como se a culpa fosse dela. E mais uma vez, a culpa não é sua. A culpa toda essa não é da pressão vítima. psicológica acaba talvez a pessoa acreditando que a culpa é dela mesmo, né? Então, E isso que muito louco. ele só fez aquilo porque ela deixou ela fez ele fazer aquilo, entendeu? Ela deixou ele tão transtornado, ela, nunca é ele. Ele é o alecrim dourado, né? O presente de Deus, como dizem, tem umas brincadeiras na internet que é o presente de Deus, né? E, Complicado, enfim. viu? Difícil. É um assunto bem, bem difícil de lidar e eu quis explicar os tipos de violência exatamente para as pessoas entenderem que não é só violência física. Porque é difícil provar os outros tipos de violência? Mas elas existem. E você não está sozinha. Você pode até não provar juridicamente para alguém, mas você pode ter apoio para sair dessa situação se você está vivendo esse tipo de situação. Esse é o grande ponto. Né? Com certeza. Mas no geral, você vê que acabam não denunciando tanto ou só vão buscar ajuda quando o negócio tá bem feio mesmo. No geral, eu percebo que muitas até falam comigo, ou falam com outros colegas, ou outras instituições, ou denunciam no primeiro momento, e aí depois voltam. É bem comum isso, e não é uma crítica a elas de jeito nenhum, isso porque o psicológico está tão ferido, que é aquilo que a gente acabou de mencionar antes, elas entram num looping aí de achar que a culpa realmente é delas. Então, assim, aí eles acabam procurando elas e aí faz uma lavagem novamente e elas voltam para eles, ou coisa, sabe, esse tipo de coisa. Então é bem comum uma vítima de violência doméstica retornar pro ex-parceiro. Tem até uma E a série gente na olhando de Netflix. fora, né? Olhando de fora é absurdo, né? Mas eu não sei se você já viu uma série da Netflix que chama Maid. Acho que a minha esposa assistiu, mas eu não assisti. Lá mostra muito bem sobre isso, assim, ela é a história de uma moça que sofreu violência doméstica e ela vai para um abrigo e lá a moça do abrigo que atende casos, milhares de casos por dia, relata sobre isso, né, o quão frequente é as mulheres voltarem pro agressor e por isso que acaba morrendo, digamos assim. Muitas acabam morrendo porque elas acham que não vai acontecer de novo, que não, ele melhorou, sabe? Ele nunca mais vai fazer isso comigo, ele me prometeu, coisa do tipo assim. Ou então, elas acabam ficando por causa dos filhos, tem medo de perder a guarda dos filhos. Esse é o grande ponto. A guarda dos filhos é um dos pontos principais. É o que elas mais temem, perder a guarda dos filhos ou de ter que ser ir embora pro Brasil. ser considerada louca, porque muitas vezes eles falam que vão falar que elas são loucas,
E por serem loucas, não terem estabilidade emocional, elas vão perder a guarda dos filhos. Isso é muito comum. Esse é, para mim, o que eu mais vejo no dia a dia. Ou então, mulheres que não têm filhos, mas largaram tudo no Brasil e estão aqui, e aí ficam assim, como que eu vou voltar? Não tenho como voltar. E se eu largar dele, eu vou perder o visto? Não, você não vai perder o visto. E até o processo correr, você tem visto, e dependendo do tempo que você está aqui na Alemanha, você tem direito de ficar. Tem 1000 possibilidades, assim. Eu não posso falar de uma maneira geral. Não é tão preto no branco assim. Você vai sair, se largou, você vai ser mandado embora da Alemanha. Não é assim. Você tem algumas possibilidades, óbvio que você tem que. Cada caso é um caso e tem que ser analisado, mas há possibilidades. Há possibilidade de você fazer de reconstruir sua carreira, dependendo da idade que você tem, de aprender alemão, de reconstruir sua carreira, ou de criar uma carreira nova, por que não? Claro. A Alemanha tem demanda de pessoal, gente. A Alemanha tem demanda de pessoal. Então, muita, né? Se você estiver disposta a trabalhar ou estudar aqui na Alemanha... Não quer, né? Só quem não quer, eu acho. Pois é, se você... É outro parênteses aí, né? Tem muita gente que não quer trabalhar aqui nessa Alemanha. Sim, em qualquer lugar do mundo, né? Pois é. Mas se você estiver disposto a estudar, você vai ter um campo muito vasto aqui. Então, dá para ficar aqui. Não precisa ter tanto medo assim. E aquela coisa, vamos o que a gente pode fazer com aquilo que nos fizeram? Procurou ajuda? O que eu posso fazer? Vamos analisar seu caso, vamos ver o que é possível ser feito. Não é o fim do mundo, para tudo dar-se um jeito, menos para a morte. Então, não fique com uma pessoa que está te causando mal, seja qual for o tipo de mal que ele está te causando, seja psicológico, físico, moral, patrimonial ou qualquer outro. Não fique. Mas é uma situação bem complicada, né? Se o cara vai cortando até o dinheiro, os documentos e vai fechando o cerco, né? Já vi caso muito, muito assim, extremo dele não ter casado com a mulher. Ela achou que ela estava casada. E ela estava totalmente legal aqui. E ela veio basicamente para ser escrava dele, de trabalho. Ele prometeu rios e fundos e ela ficou. E aí foi um caso bem grave, assim, bem grave, que acabou sendo ajudada porque ela conseguiu mandar uma mensagem para uma amiga e essa amiga, coincidentemente, achou alguém que morava aqui e foi assim que foi denunciado. Mas foi difícil achar onde ela estava, assim, sabe? Nossa. Foi esse o caso mais extremo que eu já tive que lidar, assim. Mas ela não tinha nada, ela tava basicamente foi tráfico humano, se for pensar assim, mas veio com a ideia de casar com ele, apaixonada. Também tem homem que vem há pouco tempo, eu tive um caso do qual ajudamos, o cara trouxe a menina, namoraram, parece que 2 anos, e aí ele trouxe ela, e aí ele não podia casar com ela por enquanto, porque ele estava num processo de divórcio aqui, que sabemos que o processo de divórcio demora mesmo, realmente, isso não era mentira. E aí ele trouxe, matriculou ela no curso de alemão, colocou ela como estudante, fez o pedido de visto como estudante. Ela trouxe a filha junto, e aí ela, do nada, o cara falou assim, não quero mais. Não quero mais. E aí ela ficou assim... E agora? E agora? Pra onde eu vou? Eu tenho uma filha que acabou de entrar na escola, vou pra onde? Sabe aquela responsabilidade emocional? Ela não teve uma violência e tal, mas e a responsabilidade emocional, física e etc. Porque você trouxe alguém de outro país pra cá e do nada não quer e deixou a pessoa, não quero mais. Ele falou, não quero mais. Pronto, não deu certo. Simples assim. Pode acontecer, né? Pode, mas você tem que pensar nesses detalhes também antes de vir, né? E isso é um ponto muito interessante que tu tocou, porque eu já recebi muita mensagem no Instagram aí na Alemanha Cash, muito. O namorado, não sei o que e tal. É difícil vir sem estrutura nenhuma, né? Pelo menos não ter o dinheiro pra pagar a passagem e voltar pra casa, ou pra se manter um tempo aqui, né? Exato. Porque pode ser que não dê certo.
pode ser que não dê certo. Exato. Um relacionamento. Não, qualquer relacionamento pode não dar certo. Só que tanto claro que o cara também, né, se ele se dispôs a trazer e tal, então que pelo menos você disponha a mandar de volta, pelo menos, né? Exatamente. Larga aí, não entra mais aqui em casa. Aí também... Não, e dá um tempo pra pessoa, né, se organizar também, ainda mais, pra mim, se foram 2 anos, tipo, juntos, né, namorando à distância. Não, e o mais bizarro é que ela trouxe a filha, né, então você não tá lidando, porque assim... Uma coisa também, são 2 adultos que não querem mais estar juntos, beleza, cada um se vira, ela é adulta também, ela escolheu, mas tem uma criança no meio. Pois é. E é um pacote ali, então você põe a pessoa pra rua, digamos assim, e então é bem complicado isso. Eu tenho um conhecido que também trouxe a então namorada na época, casaram e tal, veio pra cá e depois de uns 2 anos não rolou mais. E aí ele falou, não, vamos ficar casado até você conseguir aí se ajeitar e tal, e ele fez o que tinha que fazer. Ela saiu de casa, ele ajudou financeiramente até ela conseguir se virar e seguiu a vida, né? Então, casos e casos também, né? Se ele quisesse... Isso também uma certa responsabilidade afetiva, emocional. Ela também tinha filhos, envolvia filhos dela, né? Não dele e tal. Porque assim, você promete rios e fundos pra uma pessoa... Óbvio que você não é obrigado, eu também tenho que analisar a outra pessoa, que ele não é obrigado a ficar com ela, digamos assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Só que você prometeu, você fez 1001 promessas, e não é tão simples assim, igual eu namoro uma pessoa no Brasil, e aí eu não quero mais, cada um tá na sua casa e tá tudo certo. O máximo que vai ficar é uma tristeza pelo não término de relacionamento. No caso aqui, é uma pessoa que não tem ninguém. Voltar pra casa da mãe, né? É uma pessoa que não tem ninguém. E pra voltar... Não é assim, né? E sem contar que você tem uma criança que, tipo assim, vai bagunçar tudo a vida da pessoa, vai perder ano escolar. É muito difícil, Então, né? outra dica que eu dou é, antes de decidir vir pra cá, num relacionamento, esteja preparado pra tudo que possa acontecer. Não é tão simples assim. E não tô sendo pessimista, pelo contrário, não é isso. Mas também não venha acreditando Tem que fazer a razão, né? Razão também, né? Tudo que pode acontecer, quais são os perigos, como eu posso me precaver, guarde um dinheiro para se caso eu precise ir embora, ou para caso precise ficar uns meses fora, porque aqui, até para alugar um lugar, você precisa de calção, então você tem que ter um pé de meia, digamos assim. Não dependa só de homem, não dependa, tenha a sua independência financeira, isso é muito importante, muito importante. Eu sei que para mulher, principalmente quando vem para cá, se tiver filho pequeno, é muito mais difícil recolocar no mercado de trabalho, mas tente ao máximo não depender só do marido, assim que possível, porque isso é muito importante. Nem que seja um mini job, qualquer dinheirinho que conseguir para... Exatamente, nem que seja só aprender alemão. Porque se você aprende alemão, depois se você largar, já meio caminho andado, digamos assim. Que mais? Lembre-se que mesmo se for brasileiro, se você tiver filhos, isso é uma questão muito importante. Se você trouxer seu filho, você é uma brasileira, casada com outro brasileiro, vieram para a Alemanha, tiveram filhos aqui, ou já tinham filhos no Brasil, e vocês se separarem, eu não estou fazendo terrorismo, pelo amor de Deus, mas você tem que ter em consideração que você não vai poder levar seu filho embora da Alemanha, a não ser com ordem judicial, ou se o seu ex-marido aceite isso. Muitas brasileiras vêm para cá achando que, por serem brasileiras, podem divorciar e vai levar o filho embora porque ele é brasileiro. Não. Domicílio habitual da criança é aqui. Tô entrando numa outra esfera que eu nem deveria entrar aqui. Porque... mas é bom falar um pouquinho. Mas é muito importante saberem desse detalhe. Se o domicílio habitual da criança, a residência habitual da criança for aqui, dificilmente você vai conseguir tirar sem ser de comum acordo ou com uma decisão judicial. Se você levar sem uma dessas condições, é rápido internacional de criança. Ah, mas meu filho é brasileiro. Não importa. Não importa, né? Não importa. Não é terrorismo, é só conhecimento é poder. E no Brasil seria a mesma história? Se alguém tá lá e
Separou lá e a pessoa... Sim. Mesma a criança já mora lá, é a residência habitual da criança. Então, meninas, a tática é a seguinte, vamos dar um tempo, ela vai pro Brasil e depois pede divórcio lá. É isso? Fica a dica. Assim, ó, fala que tá com saudade. Vamos fazer um teste, vamos morar no Brasil por um ano. Porque a gente tá faltando... Aí chega no dia 1 que tá morando lá, já... É só o que me faltava, sabe assim? É só o que me faltava. Tem que ter um plano. Tem que morar um tempo lá. Ou então comprovar que você tinha a intenção, que o casal, né, a família, estava com intenção de morar no Brasil ou coisa do tipo. Mas Entendi. isso é mais difícil. Agora, se você realmente estiver com uma residência habitual, ali dificilmente você vai tirar, a não ser, como eu disse, como um acordo ou como uma decisão judicial. De questão de denunciar e tal, como é que funciona a proteção se não imagino que a mulher que sofreu uma violência física for na delegacia algum lugar denunciar o marido, quem seja, essa pessoa deve estar morrendo de medo, né? Então, como que funciona essa proteção aí? Se chamar a polícia, informa para a polícia se está sendo ameaçada, tipo, com o que está sendo ameaçado, mostre, coisa do tipo. Se acalme, não, tipo assim, não fica com medo da polícia. A polícia não está ali contra você, ela está ali a seu favor. Lembre-se sempre disso, porque também acontece muito disso, das pessoas acharem por serem estrangeiros que vai ser contra elas. Síndrome do cachorro vira-lata do brasileiro. Ao contrário, fale por quem que está sendo ameaçado, né? Por quem que está sofrendo ameaça. E pelo que, se foi com uma faca, uma pancada com os braços, se você tiver hematomas, coisas do tipo, mostre para a polícia para depois fazer o chamado corpo de delito, que aqui também existe. Se o autor, né? Se a pessoa que cometeu essa agressão não estiver mais presente, informe a polícia se ele continua te ameaçando ou se que você está com medo ou coisa do tipo. Como eu disse, a polícia pode mandar, se ele estiver presente, a polícia pode encaminhá-lo e também obrigá-lo a ficar longe da casa, expulsá-lo da casa por 14 dias. É mais ou menos esse o tempo, para que você possa tomar outras providências judiciais, digamos assim. Caso você decida sair com a polícia pode te levar para algum lugar seguro, pode te ajudar a procurar um tratamento psicológico e médico, dependendo da gravidade dos seus ferimentos ou do seu dano psicológico, que seja. E eles também vão registrar esses danos, provas, né? As provas, exatamente. Sim. E se tiver filhos e tal, como é que fica na jogada daí? Vai junto nesse caso. Vai junto. Então não fique com medo. Não precisa de medo de ser deportado, não precisa ter medo disso. Eu tô com medo de dar abandono de casa, digamos. De casa, também de lar. Que claro. Se você sair junto com a polícia, tem essa possibilidade. Ou você também tem a possibilidade dele sair da casa, como eu disse, por 14 dias. E você depois pode pedir até pedir proteção, tipo, deixar um guarda na porta de casa. Você não vai ficar o guarda ali, porque tem muita mulher, mas você pode pedir aquelas ordens de distância lá e tal. Esqueci a palavra agora, mas enfim. Eu podia pedir ordem de distância para algumas pessoas também, viu? Olha, não é uma má ideia, digamos assim. E a proibição, basicamente, é uma proibição de contato do autor com a vítima, né? Claro. Mas assim, resumindo, né? Long story short, meninas, mulheres, vai dar certo, vão lá, vocês vão ter a proteção, vocês não estão sozinhas. E se a polícia também perceber que realmente o negócio é grave, ele pode ser detido naquele momento. Pode haver uma detenção, sim. Não é muito comum, mas pode haver. Tipo, se ela estiver muito machucada, por exemplo. Sim. Que muitas vezes acontece, ele pode ir imediatamente preso. Porque dependendo do... É o estado emocional, né? Que a pessoa chegar lá na delegacia, eles já vão conseguir visualizar algumas coisas também, né? Por exemplo, se você sofre violência há muitos anos, a física principalmente, já chegou na parte da física e há muitos anos, então a gravidade das injúrias, né, dos machucados, elas começam a ser maiores. Então, se você denunciar nesse período aí, não tô falando para você chegar, para ninguém ficar até esse ponto, não, pelo amor de Deus.
mas a chance dele ser detido naquele momento é muito grande, porque os ferimentos vão ser muito visíveis, não vai ter como falar que ele não fez nada. Sim. Porque muitas vezes eles também falam assim, não, ela me atacou e eu só me defendi, né? Tem uns lances assim, sempre vai ter. Você tem a chance de ir embora, e mesmo que ele não vá preso, que ele não vá ser detido, você pode sair desse relacionamento de cabeça erguida, digamos assim, e não precisa ficar com ele. Que a maioria dessas instituições que trabalham com vítimas de violência doméstica acabam também fazendo um trabalho psicossocial, não só de acolhimento, mas também de ajuda psicológica. Isso é muito importante, porque, como a gente disse anteriormente, o psicológico dessas mulheres ficam totalmente destruídos. Eu acho que só morar no exterior, tem muita gente que já precisa de ajuda psicológica, imagina. Pode ficar com esse tempo aí, né? Tá louco, né? O que eu falo, né? Bom, quem acompanhou a lojinha da Alegria de viver. Tem a minha camiseta, Alegria de Viver. E você tem que estar bem concentrado, né? Pra não, né, bem distraído aí com outras coisas. Então, acho que só mudança pro exterior já é um negócio, né? Não dá pra comparar uma coisa com a outra, mas é algo que já mexe um pouco com o psicológico. Sim. E ainda que se a pessoa tá sofrendo violência, alguns abusos em casa, imagino que é necessário ter ajuda. Sim, e durante o processo criminal, muitas vezes você pode pedir um consultor psicossocial que ele vai te acompanhar durante o processo, então isso ajuda também. Não é muito comum as mulheres saberem, mas existe essa possibilidade. Muitas vezes ele é exercida por um advogado, né? Mas esse acompanhamento psicossocial é muito importante, porque essas meninas percebem que, além da parte jurídica, elas estão amparadas por outras questões também. Sim. Então, é isso. E ele vai acompanhá-la durante os depoimentos e tudo mais, porque quando você tá nervosa, você pode cair em contradição. Não porque você tá mentindo, mas porque você tá nervosa, e aí você acaba falando uma coisa e depois você acha que era outra. Porque a coisa fica meio misturada na sua cabeça. Sim. Então, pode acontecer também. Então, a minha dica é: procure ajuda. A gente vai deixar, né? Você falou que vai deixar no link. Vou deixar o link, sim. Canais. Eu estou à disposição para ajudá-las no que for preciso, de maneira pro bono. Temos o grupo do Mulheres Heineca. Temos o 08000, que eu já falei aqui. 08116 Exatamente. Aqui. Que é um canal de ajuda emergencial para mulheres, que eles atendem diversos idiomas. Tem a Embradivas, que faz um trabalho espetacular. Elas estão em Frankfurt. O trabalho delas é realmente espetacular. Eu sou muito fã. Nós temos o Carlotas, nós temos várias instituições aí que fazem esse trabalho. Então, vocês estarão amparadas. É só isso que eu quero dizer. Vocês não estão sozinhas. Muito bem. Então, se alguém quiser entrar em contato com a Mariana, eu vou deixar o link dela aqui também no post desse episódio. E também, se quiserem, pode falar comigo direto no Alemanha Cash, que eu passo contato para ela. E se ficou qualquer dúvida também, pode escrever pra gente, né? Mas aí, resumindo, não quer dizer que vai dar errado, gente. Mas a gente precisa alertar aí que pode ser que não aconteça do jeito que a gente gostaria, né? Então é isso. Eu não posso garantir nada, até porque precisa de provas e etc. Mas a chance mas de qualquer forma você vai sair desse relacionamento, de alguma forma. E de maneira melhor do que você... Vai ser uma coisa melhor do que você estava. Vai parar o sofrimento. Pode vir em outros problemas, né? Mas não aquele que você estava sofrendo. Sim. Problemas estão aí para ser resolvidos, né? É que nem dinheiro, né? Tá aí para gastar. Então o problema também é para resolver. Exato. É aquilo que eu falei antes. O que a gente faz com aquilo que nos fizeram. Exatamente. Muito bem. Então é isso, Mariana. Agradeço a presença. Espero ter aberto os olhos aí, ajudado o pessoal que tá passando por algum problema aí, precisando, só entrar em contato. Eu que agradeço o convite. Espero ajudar quem for preciso. Espero que esse podcast ajude muitas mulheres, que abra a mente delas e elas percebam que não é fundo do poço, digamos assim. Sim. Que elas não estão sozinhas. E espero vir mais vezes aqui. Pode deixar, haverá convite. Isso aí, galera. Valeu. Tchau. Tchau.